É isso aí, pessoal. Não pule o muro. Eu sou o Gil Apolônio, do canal Brasilis USA. Essa é a nova proposta do nosso canal. Tem uma preocupação muito grande hoje com essa questão de imigração, especialmente imigração para os Estados Unidos. E eu tenho visto coisas que estão me deixando de cabelo em pé. Coisas desse tipo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente vai olhar as coisas que estão acontecendo, a gente vê isso aqui. O pessoal fazendo fila para atravessar a fronteira, às vezes atravessando a água, às vezes atravessando o deserto, muitas vezes correndo risco de vida, risco real de vida. Uma reportagem que tenho vindo aqui da CBS, tá? E é uma coisa realmente muito preocupante. Porque isso simplesmente não é necessário, tá? Simplesmente não precisa você correr esse tipo de risco. Olha só, tem caso de afogamento, caso de picada de cobra. Pessoas tentam fazer isso atravessando com criança, sabe? Me dá desespero. E o que me dá mais desespero é saber que isso não é necessário. É isso mesmo. Você não precisa correr esse tipo de risco. E muitas vezes o que leva a pessoa a correr esses riscos é a impaciência. Porque, na verdade, existem muitos meios legais de você migrar para os Estados Unidos. Muitos mesmo. E eu vou discutir alguns deles hoje. Mas antes, eu vou discutir alguns riscos disso que vocês estão vendo aqui. Dessa imigração ilegal. O primeiro deles é o risco de vida, como eu já mencionei. E você tem o risco de você ser preso por muito tempo, porque o que você está fazendo ali é ilegal. Até tipo uma semana atrás, as pessoas estavam atravessando a fronteira e se entregando para a imigração para pedir asilo. Gente, asilo é uma coisa assim extremamente restrita. É assim, quando você realmente tem um motivo de fugir do seu país por risco de vida, aí você vai pedir asilo em outro país. E atualmente em torno de 90% dos pedidos de asilo são rejeitados. E depois desse processo a pessoa é simplesmente extraditada. Então você acha que vale a pena o risco? A pessoa pensa, não, mas eu vou entrar lá, eles vão me dar uma permissão de trabalho. E vão realmente, tá? Quem fizer isso. Mas depois que o seu caso for julgado, e teve um tempo que levava às vezes anos para julgar, mas a tendência agora é de apressar isso para poucos meses. Então, com certeza, não compensa esse risco. O outro risco que tem é de você eliminar suas opções de imigração. Porque se você entra no país sem nenhum tipo de permissão, você está ilegal, não existe nenhum caminho legal para você se regularizar. Mesmo a opção, por exemplo, de casamento, tá? Houve agora uma ordem executiva do presidente Biden que vai autorizar aquelas pessoas ilegais que estão casadas e há mais de 10 anos nos Estados Unidos, tá? A se regularizarem. Mas isso realmente não é mais o caso. Deixa eu tirar a propaganda aqui que eu não estou ganhando nada desses caras. Não adianta você pensar nisso, tá? É uma perda de tempo. Para piorar a situação, o que eu aprendi é que a turma está pagando tipo $20 mil, $30 mil para o coiote que não te dá garantia nenhuma de atravessar a fronteira. Existem muitos casos da pessoa ser largada na mão, ser abandonada, ser vendida como escravo, ser forçada a transportar drogas ou outro tipo de muamba. E gente, não faz sentido. Porque esse valor, você paga o seu processo de imigração com advogado, com as taxas do governo, com tudo. Ah, mas isso aí vai levar 3, 4, 5 anos? Vai. Provavelmente vai mesmo. Sabe por quê? Porque a quantidade de pessoas que estão entrando ilegais nos Estados Unidos é tão grande que está amarrando todo o processo de julgamento. Então os juízes de imigração estão perdendo muito tempo julgando casos que eles são obrigados a julgar por lei e deixando de julgar o caso das pessoas que estão fazendo um processo legal. Vocês acham que isso é justo? Você acha que isso é bacana? Isso não é, gente.
Simplesmente isso não se faz. E você vai correr o risco de atravessar a fronteira, ou morrer no processo, ou ficar muito doente, ou ir para a prisão. Você pode ficar preso várias semanas e até às vezes meses antes de você conseguir a tal prometida permissão de trabalho, se é que vai conseguir. Porque agora o presidente Biden deu autorização para os próprios agentes de fronteira a julgarem os casos mais simples. Então, se você não chegar na fronteira com um motivo bem convincente para pedir um asilo, você vai ser negado na hora e vai ser extraditado na hora. O que eu acho que é melhor do que você ser preso. Então, simplesmente não façam. Quais são as alternativas? Um grande problema que eu sei que tem é que muitas pessoas não passariam numa entrevista do consulado onde a pessoa teria que comprovar vínculos com o país. Tá? Esse vínculo seria um emprego estável, ter uma residência, ter algum tipo de contrato, de carro, de qualquer coisa desse tipo assim, que mostre que a pessoa tem uma responsabilidade, um compromisso de voltar para o seu país. Por quê? Porque essas pessoas estão tentando usar o visto errado, que é o visto de turista. Para vocês entenderem como é que funciona a coisa, vocês têm que entender a primeira coisa, que o processo de você entrar nos Estados Unidos depende de duas organizações diferentes. A primeira, que é a porta de entrada, é o consulado, que está ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. O segundo é o ICS, que está ligado ao Departamento de Homeland Security, ou de Segurança Interna. E essas duas entidades mal se conversam. Então, quando você vai pedir um visto, esse visto é para a parte consular. Quando você pede um processo de imigração, é para o USCIS, que vai pedir para a unidade consular liberar um visto para você entrar no país. Então, essa é a confusão. Então, quando você fala visto de trabalho, está só se referindo àquele visto que vai te deixar entrar nos Estados Unidos, mas você tem que ter a permissão de trabalho num outro tipo que a gente chama de status. Então, o status é aquele, em que condição você está nos Estados Unidos. Você está na condição legal, que é autorizado a trabalhar, então você vai ter essa condição. E isso é separado do seu visto, que só serve para entrar nos Estados Unidos e não justifica a sua presença lá. Se você usa um visto de turista para tentar imigrar, o que você faz? Você está dizendo, olha, talvez o próximo que venha pedir visto de turista também queira emigrar, então eu vou dar dificuldade para ele. Então muitas pessoas têm o visto de turista negado, quando elas só queriam realmente passear na Disney e voltar, porque muitas pessoas estão usando esse visto, o visto errado, para migrar. Mas a pessoa migra, vem para os Estados Unidos com visto de turista, aí chega aqui e muda para o visto de estudante, por exemplo. Você pode fazer? Você pode fazer isso. O problema é que, do lado da imigração, tudo bem. Do lado consular, o que eles entendem é que você se comprometeu, você disse que ia entrar nos Estados Unidos e ia voltar para o Brasil. E você não fez, portanto você mentiu. Então, se você faz isso, você entra no país com visto de turista, aí você espera 3, 4 meses, pede para mudar para um visto de estudante, você pode permanecer nos Estados Unidos. Mas se nesse meio tempo resolver voltar para o Brasil, para ver a família, ou para resolver algum negócio, a chance de você não conseguir voltar é muito grande. Porque o cônsul vai olhar no sistema e dizer, olha, esse cara aqui disse que ia voltar e não voltou. Ele mentiu para mim, não vou renovar o visto dele. Vocês percebem o tamanho da bronca? Então esse não é o caminho. Então quais são os vistos que existem? Bom, você quer um visto de estudante? Venha direto com o visto de estudante, que é o visto F1. Você pode usar esse visto tanto para fazer um curso de inglês, o que eu recomendo se a sua intenção realmente for aprender inglês, ou você pode fazer uma faculdade, você pode fazer tanto uma graduação quanto uma pós-graduação. A vantagem desse visto para estudar em faculdade é que normalmente você vai ter uma permissão de trabalho dentro do campus,
E algumas faculdades vão te dar permissão para trabalhar fora do campus em condições especiais, quando aquele trabalho estiver vinculado ao curso que você está fazendo. Não são todas as faculdades que permitem isso. A faculdade que eu estudei, por exemplo, a BYU, não tinha essa facilidade. Mas eu trabalhei muito tempo dentro do campus com um salário até bom, porque eu já tinha uma experiência e isso contou. É a opção ideal para quem quer migrar? Não é. É a opção ideal para quem quer estudar, que ou tenha alguma reserva financeira guardada, ou tenha um sponsor, ou seja, a pessoa que vai patrocinar você, que vai bancar suas despesas enquanto você estiver estudando. Para você ter um visto F1 aprovado, você precisa, primeiro, ter uma carta de aceitação da universidade ou da escola de inglês que você vai fazer. Eles mesmos fazem esse processamento de uma documentação que chama-se I-20 ou I-20, como eles chamam. A própria escola emite esse documento, tá? Envia para o candidato pelo correio. Aí o candidato com esse papel vai até o consulado e pede um visto F1 que só serve para entrar no país. O que dá permissão de estudar é esse formulário I-20 que ele autoriza você a ser um estudante F1. Então você tem o F1 visto e você tem o F1 status, duas coisas separadas, tá? Se você estuda nos Estados Unidos, vamos fazer uma coisa legal. Você não tem o inglês muito bom, mas você quer fazer faculdade. Então você vem para os Estados Unidos fazer um curso de inglês, você estuda inglês por 1 ou 2 semestres, e aí você aplica para uma das universidades. Aqui você tem que ser aceito, você não vai fazer vestibular. Você vai fazer uma aplicação, onde você vai mandar as suas notas, vai escrever uma redação dizendo porque você quer ir para aquela universidade e esse tipo de coisa. Algumas até pedem carta de recomendação, você não tem ideia de como é que funciona a coisa. E aí você vai ser ou não aceito. Se você for aceito, essa faculdade vai emitir um novo formulário I-20, então aquele F1 que você tinha vai ser transferido para essa faculdade. Uma vez você se formando, você tem opções de vistos de trabalho. Os mais conhecidos são o H1B, né, que é um visto de trabalho temporário, tá? Ele não é um visto de imigrante, ele é um visto de não imigrante. De novo, tem essa diferença. Visto de não imigrante é visto de turista, visto de estudante e alguns vistos de trabalho, tá? Para aquelas pessoas que não têm uma qualificação acadêmica, você tem um visto de trabalho temporário chamado H1A e o H1B. O H1A é para trabalhar, por exemplo, em fazendas, coisas desse tipo, e o H1B para qualquer outro tipo de atividade urbana, trabalhar em restaurante, em hotel, em indústria, seja lá o que for. Nos dois casos, você tem que ter um patrocinador que seja a empresa que vai contratar você. Eu vou fazer mais tarde vídeos especialmente sobre cada tipo de visto de trabalho, ou melhor, de status de trabalho, que eu estou mencionando aqui. O H1B é uma coisa parecida, só que para quem tem curso superior. O grande problema é que você tem uma limitação de somente 50 e poucos mil permissões por ano, então eles fazem um sorteio. Porque você sempre tem mais pessoas esperando. Então você fica na fila, às vezes, por muito tempo. Porque a cada ano aquilo vai ser sorteado e não tem uma sequência assim de fila. Você vai ficar no sorteio a cada ano. Então, hoje em dia é uma opção muito arriscada. Eu não recomendo. Quando eu vi, eu achei que seria esse o caminho que eu faria, mas eu percebi que hoje em dia não vale mais a pena. Então você tem os vistos do tipo EB. Os mais famosos que tem hoje é o EB2. O EB2 você tem 3 níveis. Você tem o EB2 para quem tem habilidades excepcionais, tipo assim, você tem um mestrado, doutorado, uma coisa desse tipo assim. Você tem habilidades especiais, tipo assim, ou você tem uma faculdade, um curso superior, ou você tem experiência profissional correspondente a essa posição, a esse curso. Isso é muito comum o pessoal de TI, que não fez faculdade, mas trabalha com TI há anos, é o meu caso, né?
Não estou aplicando para EB2, não é o meu caso nesse sentido, é o meu caso que seria aplicável. E eles têm um visto chamado EB2 com a opção N e W. N e W significa National Interest Waiver, ou seja, ele vai liberar você do requisito de ter uma empresa patrocinando você, se você apresentar um bom projeto. Então você fala assim, eu vou ser de interesse para os Estados Unidos porque eu tenho essa habilidade que eu posso ou usar nesse tipo de mercado aqui, nesse tipo de indústria, ou então eu vou montar a minha empresa para prestar esse tipo de serviço. São as duas opções que você tem. Isso é diferente daquele EB5, que é para o investidor, que você tem que investir $1 milhão, nada disso. Isso aí você nem precisa investir tanto, você só precisa convencer o Departamento de Imigração que você tem habilidades para oferecer alguma coisa para a economia americana, ou pelo menos a economia local, e gerar empregos. Esse é o projeto que você precisa apresentar. Você tem o EB3. O EB3 é uma coisa mais ou menos parecida. Aí você vai ter o EB3. Ele também vai requerer algum tipo de sponsor. E é mais ou menos na mesma linha. Você pode pedir um EB3 que vai ser para quem tem nível superior. E você pode pedir o EB3 unskilled, ou seja, para aquela pessoa que não tem nenhuma habilidade especial. Ela seria semelhante ao aquele H1A e H1B. A diferença é que o H1A e o H1B, eles são vistos de não imigrante. Então eles são temporários. Você vai pegar um H1B, por exemplo, e vai ter permissão de trabalhar por 1 ano, renovável por mais 1 ano. Mas se o seu empregador gostou de você, gostou do seu trabalho, ele, em vez de expandir por mais 1 ano, ele pode aplicar para você um EB3 unskilled. Para você, aí vai ser um visto de imigrante. Você vai receber um green card quando você tiver isso processado. Tá? Isso aqui são só algumas das opções que existem. Eu ouvi dizer que tem mais de 880 opções de imigração. Tem algumas que não vêm ao caso, tem coisa que é para quem sofreu violência doméstica, esse tipo de coisa complicada que eu não quero entrar no mérito disso, porque eu acho que quem está planejando migrar para outro país não pode se basear nesse tipo de situação. Você tem que se basear naquilo que você é capaz de fazer e aquilo que você pode contribuir para o país. Você tem que fazer a seguinte pergunta: você quer ir para os Estados Unidos? Tá bom. Por que os Estados Unidos ia querer você aqui? O que você tem a oferecer para o país? E quando eu falo país, eu não estou falando lá o presidente Biden ou o governo, não. Estou falando que você tem para oferecer para as pessoas que moram aqui, para a economia como um todo. Você vai ser alguém que vai contribuir? Ou você vai ser alguém que vai somente ser um peso para o sistema de previdência do país, ou para o sistema que eles chamam security net? Aí você tem a segurança de saúde, de food stamp, dessas coisas desse tipo assim. Qual é a sua intenção? Esse é um país que valoriza muito a pessoa que trabalha duro. E você tem muita gente que ganha dinheiro aqui, ganha. Tem gente que ganha dinheiro pra caramba, mas em geral é trabalhando muito. Você não vê gente ganhando muito dinheiro trabalhando pouco, não. Porque, embora de maneira geral se pague melhor aqui, algumas coisas do custo de vida são mais altos do que no Brasil. Então o balanço é meio que diferente. Por exemplo, eu moro num apartamento, que ele é um apartamento relativamente barato. Eu pago, na verdade, eu pago $1.300 por mês. Não é barato para mim. Para mim é pesado. Mas ele tem ar-condicionado quente e frio, ele tem carpete, eu tenho vaga de estacionamento coberta para 2 carros, está praticamente no centro da cidade. Então, é bacana. Então, algumas coisas justificam isso. Mas eu tenho que trabalhar mais para compensar, né? Aí aparece a questão do advogado de imigração. Por que você precisa de um advogado de imigração? E aqui eu não estou fazendo propaganda, pelo menos ainda não, de advogado. Eu estou convidando a minha advogada que está fazendo o meu processo de imigração. Eu estou fazendo um processo por família, porque meu filho é cidadão americano. E ela está fazendo o meu processo, fez o da minha outra filha, ela vai fazer o do meu outro filho, fez desse meu filho que é cidadão.
Então ela ganhou a confiança da família e nós gostamos muito do trabalho dela. Eu convidei-a para fazer uma entrevista, um bate-papo aqui nesse canal. Então daqui mais ou menos umas 2 semanas vocês vão ver a Thamis Gettner, a minha advogada, para dar algumas ideias do que você pode fazer de verdade para emigrar de maneira segura. O que eu recomendo para você se você quer vir para os Estados Unidos? Se você tem muita pressa e tem algum dinheiro guardado, venha como estudante, venha estudar, e aí você faz a mudança de status. De novo, lembrando que se você faz isso, você pode ter dificuldade depois, se você precisar voltar para o Brasil. Não é impossível, tá? Você tem lá um formulário que você assina, que a escola te autoriza a fazer a viagem. Se você seguir as regras direitinho, você consegue ir para o Brasil, voltar, renovar o teu visto, se for o caso. A minha filha foi para o Brasil já 2 vezes. Esse meu filho, que é cidadão, já foi uma vez também. Sempre foi e voltou, nunca teve problema. Embora a gente fique preocupado assim, mas foi de boa. Tá? Porque foi com esse formulário da escola autorizando. Né? Aí, uma vez que você faz o seu curso, ou você faz o curso de inglês, ou você faz o curso universitário, aí você vai para uma dessas opções. Você pode pegar o seu EB3 ou um EB2, se for o caso, e o seu advogado de imigração, ele vai saber dizer para você qual é a melhor opção para o seu caso. Porque cada pessoa é uma situação diferente, é uma história diferente. Então, o que serve para um não vai servir necessariamente para o outro. Então, nem todo mundo tem assim a habilidade de montar negócio próprio, pelo menos não assim de sopetão. Muita gente tem habilidade, já forçado para as circunstâncias, fez isso. Não é o ideal. Então, se você não se sente como empresário, talvez não seja bom você fazer um NW. Talvez seja melhor você fazer um outro caminho. E a coisa interessante, tipo assim, empresas como o McDonald's estão chamando gente com EB3 Unskilled. Tudo bem, o processo vai levar 1, 2, às vezes, na pior das hipóteses, 3 anos. Vai. O que você vai fazer nesse tempo? Você vai estudar inglês em casa, você vai guardar dinheiro, você vai se planejar onde você quer estudar, você vai se planejar essas coisas todas. Você visualiza o seu futuro, você se prepara. Porque, gente, quando você muda de país, não é uma mudança simples. É uma mudança traumática. Você está se afastando das pessoas que você conhece, muitas vezes de membros da sua família, está se afastando da cidade que você está acostumado, da comida que você gosta, do seu clima. Por exemplo, eu morava em São Paulo, que é um clima ameno. E ameno talvez no verão era quentão, beleza. E mudei para o estado de Utah, onde faz muito frio no inverno e muito calor no verão. E tem a primavera e o outono, que é assim, gostosinho, tipo assim. O outono e a primavera daqui é que nem o inverno de São Paulo, mais ou menos assim. Às vezes até cai uma nevinha. Então tem muitas mudanças e você tem que se preparar mentalmente, você tem que se preparar psicologicamente, talvez até espiritualmente, para fazer a mudança dessa monta. E se você estiver vindo com família, isso ainda é elevado ao quadrado. Então, use esse tempo que vai levar 1, 2, 3 anos para o teu processo de imigração transcorrer para se preparar para essa mudança. Ah, uma situação aqui está horrível, o presidente não presta, seja ele qual for. Seja ele qual nenhum presta mesmo. Aqui também você vai ter o mesmo problema aqui, tá? O presidente aqui também não presta, não. Felizmente, as estruturas democráticas são sólidas aqui e conseguem sobreviver a esse tipo de coisa. Essa é uma das vantagens dos Estados Unidos. A estrutura democrática é sólida. E mesmo quando entra um maluco lá no governo, esse maluco não consegue fazer as loucuras que ele gostaria de fazer. O que eu acho muito bom. Tá? É bom vir para os Estados Unidos? Eu pessoalmente gosto. Quando eu vim estudar, a minha intenção não era migrar. Eu falei, se eu gostar, eu fico por lá. Minha mulher até queria vir mesmo, tá? Ela não esconde isso não. Mas eu falei, se eu faço aquele empenho para mudar de país e não gosto, e aí? Então até a sugestão, se você puder, venha como turista
faça turismo por, sei lá, 15 dias, um mês, para conhecer o país e volte para o Brasil. E do Brasil você entre com pedido de migração, desculpe. Você entra com pedido de imigração para os Estados Unidos, converse com um advogado de imigração experiente. Existem aqueles consultores, apesar de ter alguns que são muito bons e que têm muitos resultados, eu realmente não recomendo, porque primeiro pode ter alguns problemas legais que esses caras não vão conseguir resolver. Você realmente vai precisar de um advogado de imigração. O consultor pode ser útil, tipo assim, para te ajudar a encontrar uma escola, para você pegar o seu F1. Aí acho até que vale a pena. Acho que é interessante você encontrar um bom consultor de imigração. Mas se for fazer uma imigração real, eu recomendo fortemente um advogado com experiência sólida e com conhecimento na área. Tá? Por enquanto é isso que eu queria dizer. Eu fiz isso aqui na forma de live para ser forçado a gravar e a postar alguma coisa, porque eu estou enrolando isso aqui faz muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu convido a vocês, se não forem inscritos, a se inscrever para quando eu postar os próximos vídeos. Eu vou fazer mais lives exatamente como essa, tá? Eu não vou editar nada, eu vou gravar, vou postar, assim, do jeito que estou fazendo, ao vivo. Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se eu sei mesmo agora, né? E se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike para eu saber. Melhor ainda, deixa um comentário dizendo o que você gostou, o que você não gostou. E se você tem alguma pergunta, faz a pergunta. Porque eu posso usar essa informação para melhorar a qualidade dos meus próximos vídeos. E eu quero fazer um canal que seja muito útil para as pessoas. Tá? O meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a fazerem a coisa certa, a fazer elas desistirem da loucura de atravessar a fronteira daquele jeito maluco e a entender que existem maneiras legais de você migrar para os Estados Unidos. Certo, pessoal? Então vamos encerrando essa live por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.